rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? O nosso Senhor, Ele exulta no Espírito Santo. O que aconteceu aqui com Jesus? O que Ele está querendo dizer? O que Ele quer falar? O que Ele quer falar? O que significa Jesus exultar no Espírito Santo? Significa que o nosso Senhor, de uma maneira muito especial, Ele tem uma alegria como nunca teve. Isso é exultar no Espírito Santo. Uma alegria tamanha, que Ele quase não se contém. É o Espírito que move. E essa exultação, Ele espera que nós assim a tenhamos também. Uma alegria tamanha, movida, levada, encarregada, turbinada pelo Espírito Santo, como Ele teve. Mas veja, qual é a razão que ele teve dessa alegria? Porque Ele, exultante, Ele faz um clamor ao Pai, ao papai dele. Pai, eu te louvo. Olha lá, Ele faz um louvor ao Pai. Jesus era um homem apaixonado por Jesus, pelo Pai. Mas Ele fala porque Ele diz: Pai, porque Tu revelastes isso aos pequeninos. O que? O que revelou? Uma vida movida no Espírito Santo aos humildes, aos pequenos, e não aos grandes, não aos que estão cheios de si. Então veja, o Senhor está exultante de alegria. O Espírito move Ele para dizer: Pai, Tu revelastes isso quem se faz pequeno. Eles verão, eles podem sentir, eles podem ver. Veja, o Senhor está muito feliz. Por quê? Porque essa aqui é a fatia, vamos falar fatia, que nem a fatia do bolo. É a fatia da salvação. Nos arrancar do orgulho, da soberba, da autossuficiência, daquele negócio de que eu sei o que é melhor para mim. Isso aí é uma arrogância que o pecado gerou em nós. Então o Espírito, ele faz Jesus pular de alegria. Pai, eu te louvo porque Tu revelastes isso a quem? Aos pequenos. Ou seja, só quem se faz vazio, quem se apequena, quem não usa de uma militância de soberba, vê Deus, sente Deus, morre convicto que Deus tem a plenitude da vida. Só. É isso que Jesus está pulando de alegria. Agora, meus irmãos, tem uma passagem, eu não quero ler. Aliás, eu quero ler. Eu quero ler para vocês uma passagem em Isaías, que ela é muito reveladora. E ela é uma passagem do texto do servo sofredor. Você sabe quem é o servo sofredor? É Jesus. E esse capítulo 50 fala dele. Existem 4 capítulos em Isaías, o profeta, que fala do servo sofredor. O primeiro capítulo é o 42. O segundo capítulo, 42, de 1 até o 9. O segundo capítulo é 49, de 1 até 6, se eu não estou enganado. O terceiro capítulo é esse, 50, do versículo 4 até o 15. E o último capítulo é o 52 e 53. Aqui esse é o 50. Presta atenção nessa passagem aqui. Eu vou explicar ela para vocês. Versículo 5. O Senhor Deus abriu-me o ouvido. Presta atenção nesse termo. O Senhor Deus abriu-me o ouvido
e eu não me revoltei, preste atenção, nem me virei para trás, entreguei minhas costas aos que me batiam, minhas faces aos que me arrancavam a barba, não escondi o meu rosto diante dos ultrajes e dos escarros. E aqui ele termina praticamente: é que o Senhor Deus vem em meu auxílio, por isso não cedo aos ultrajes, por isso tornei meu rosto duro como pedra, e sei que não serei envergonhado. Olha o humilde aqui. O que está acontecendo? Qual é a revelação primordial para você que está aqui hoje, nesta noite, e eu também? Olha aqui, versículo 5: o Senhor Deus abriu-me o ouvido. Como é que Deus fala? Ele fala e nós precisamos aprender a ouvir a Deus. E aqui tem um ponto importante, muito importante na sua vida e na minha. Ouvir a Deus não é aquilo que eu sinto, porque todos nós sentimos, temos sensações de que eu tenho certeza que Deus está me abençoando nisso, eu tenho certeza de que isso vai dar certo, eu vou fazer essa cirurgia, eu voltarei, pode me aguardar, eu tenho certeza absoluta, eu sinto isso. Cuidado, isso aqui é uma pegada que já levou muita gente a perder a fé, irmãos, a perder a fé. Por quê? Porque a fé, ela não tem nada a ver com os teus nem os meus sentimentos. Olha, eu estou sentindo que está na hora de eu mudar da cidade de São Paulo, vou morar para o interior. Por quê? Porque eu estava rezando, sabe quando, e continua firme aquela coisa minha, eu já começo a me ver lá no interior. Cuidado com isso. A palavra que é Deus, ela entra de fora para dentro de mim, não aquilo que está dentro de mim eu sinto. Isso aqui nós temos que deixar isso muito claro. E aqui já pegou muita gente, inclusive a mim, muitas vezes. Por exemplo, uma pessoa que se apaixona. Todos nós já tivemos a nossa época de meninice, vou falar esse termo aqui que eu não tenho outro, que a gente se apaixonou bravamente por alguém, e não estava nem aí se a mamãe gostava, se o papai ia reclamar, se era muito mais velha, se era muito mais velho. Os meninos, eu mesmo já, quando era garotão, eu gostava de mulher muito mais velha do que eu, coisa de garoto, psicologia explica isso. E eu não queria que ninguém soubesse que eu estava apaixonado por aquela mulher. Por quê? Porque eu sentia isso. Eu sentia uma paixão tão forte que eu falava, isso aqui é amor, é amor, é amor. Então veja, quantas pessoas caíram nisso? Quantas pessoas arrumaram brigas até em família, porque falaram, mas eu sinto, eu vou e pronto, e foi. Veja, o Senhor Deus abriu-me o ouvido, e eu, aqui tem a pegadinha, e eu não me revoltei, nem me virei para trás. O que significa isso aqui? Lembra, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus disse assim, que Ele é a palavra, e a palavra dele é como uma espada, que quando ela entra, ela vem de fora, ó, quando ela entra, e a gente vai entender quando é que ela entra, como que eu faço para ela entrar? Quando ela entra como uma espada, e ela corta, ela fere a mim por dentro, a palavra que é Deus, Ele disse, acredite na palavra que está escrita, Ele disse, Ele é a palavra, e a palavra é como uma espada, quando ela entra pelo meu ouvido, ela me fere, ela me leva a ter crises. Aqui está a verdade da palavra de Deus. Ela quebra você pelo meio, ela põe você moça, você padre, você meu irmão, em crise, ela fere,
Por isso que Isaías está dizendo aqui no servo sofredor: e eu não me revoltei. Por que ele está falando que ele não se revoltou? Porque foi muito duro o que aconteceu quando a palavra entrou dentro dele. Porque foi ao contrário do que ele imaginava. Deu para entender agora? Quantas vezes você rezou, queria que acontecesse do teu jeito e não aconteceu? Porque você tinha uma coisinha lá dentro, falava: mas isso aqui é Deus, é o Espírito Santo me dando já sinais que vai ser tudo bem. Não, já deu tudo certo. Tudo bem, a gente precisa ter fé, precisa acreditar sempre. Isso aqui é uma coisa. A outra coisa é: eu estou sentindo. Cuidado com esse seu estou sentindo, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara. Ela não tem nada a ver com o seu sentindo. Eu estou sentindo, gotosinho, nada. Ela fere. Sempre, é como uma tabuada, óbvia. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Ou do 5, que é óbvia, todo mundo sabe. Qual é a tabuada? A palavra de Deus, quando ela entra, no primeiro momento ela vem ferir a mim, porque ela vai me contrariar. Lembra? Servo sofredor, servo, pai, está lá em Hebreus capítulo 5. Pai, eu vim fazer a tua vontade. E Jesus chorou muitas vezes para que o Pai o livrasse do tormento que ele estava passando. É o servo sofredor. Esse Espírito Santo você recebeu. Você recebeu. Veja, então vamos lá. Então a palavra, ela não vem de dentro de mim, ela não nasce dos meus sentimentos. Então eu começo a rezar o terço, vou ali diante do sacrário de Jesus, olho para ele e começo a sentir. Não, cuidado. Às vezes pode coincidir com a palavra que vem de fora. Veja, a palavra é Deus, ela entra pelos meus ouvidos. Às vezes pode coincidir com o querer de Deus, o que eu também sinto. Mas 90% não tem nada a ver com o querer de Deus. De vez em quando coincide. E esse de vez em quando é perigoso. Por isso que a gente tem que se abandonar, aprender na oração, se abandonar em Deus. Vai ferir você? Vai. Porque a palavra é Deus. O Espírito Santo, quando ele entra botando fogo lá dentro. Ele vai queimando a sua existência de soberba. Por isso que a gente entra em crise. Entra em crise. É como se você tivesse uma infecção, você bota um remédio lá, que ele começa a queimar dentro de você. É como se fosse um remédio muito forte e começa a ter reação dentro de você. Então, a palavra de Deus, quando ela entra pelos meus ouvidos, primeiramente ela ocasiona sempre um turbilhão na minha vida. Ela me contraria. Ela me leva a entrar em crise. Isso é normal. Isso é bom que aconteça, porque isso aí é um efeito da palavra de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com essas igrejas pegue-pague aí, que a gente está vendo por aí, que leva multidão de gente, que fala: aqui Jesus cura, aqui você vai ter a porta aberta, aqui o câncer é curado, aqui é o seu matrimônio, aqui você vai encontrar a pessoa amada, aqui você vai encontrar prosperidade. Cuidado! Cuidado, irmãos. Nós somos de Cristo Jesus. Olha a palavra dele aqui. Os comentadores, esse é o termo, os comentadores da Bíblia chamam os 4 cânticos de Isaías como a paixão de Cristo segundo Isaías. Jesus veio como servo sofredor, e o Pai o ressuscitou no 3º dia. Esse mesmo Espírito foi dado a mim e foi dado para a senhora, para o Senhor.
Por isso, vocês estão lembrados agora em 1 Samuel, não vou ler. 1 Samuel, está lá, capítulo 34. Samuel não conhecia ainda Deus, ele é um menino. Ele estava dormindo no templo. E tinha ali um profeta que cuidava dele, mais velho do que ele, já senhor, estava tomando conta do templo. Aqui tem um discernimento. Como ele não conhecia Deus, Samuel era um menino ainda. Ele foi dormir. Aqui tem o discernimento. O que é esse dormir e o que é esse levantar? Aí ele escutou uma voz chamando: Samuel, Samuel. Aí ele levanta. Ele pensa: eu estou sentindo isso. Poxa, eu estou sentindo, Denis, eu vou me entregar. Eu vou viajar, eu vou comprar isso. Eu vou casar com aquela mulher. Eu vou me entregar para aquele homem, vou me entregar para aquela mulher. Eu estou sentindo. Então, Samuel, ele levantou, ele pensou, porque ele não estava vivendo do fora para dentro, ele estava vivendo pela carne. Ele pensou que era quem? O velho que estava lá cuidando do templo. Você me chamou? E o velho vai dizer: não, Samuel, não te chamei, volta a dormir. Então o que é esse dormir? Significa que quando eu ainda vivo dos meus sentimentos, é como se eu estivesse numa dormição da vida espiritual. Só que ele escuta pela segunda vez: Samuel, Samuel. Aí ele levanta de novo, vai até o velho e vai dizer: tu me chamaste? O velho levanta de novo e diz: não, eu não te chamei. Veja, de novo, o meu sentimento me leva a ir por aquilo que está perto de mim. Uma paixão que eu tenho, uma decisão que eu quero ir fazer isso aqui agora, porque eu senti que eu tenho que fazer. Tá certo? E continuo na minha dormição. Até que pela terceira vez o velho diz: deita, quando te chamar, se te chamar de novo, Samuel, Samuel, tu dirás: eis-me aqui, Senhor, o que queres? Exatamente isso que aconteceu. Aí pela terceira vez, e essa palavra terceira vez tem a ver com o terceiro dia da ressurreição. Aí ele se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, o que queres? Fala que o teu servo escuta. Aí Deus falou para ele. E o que Deus falou para ele foi uma palavra forte, que ele ia preparar um anúncio para a vinda de Cristo Jesus, que é o que nós estamos celebrando hoje. O advento, o Natal se aproxima. Então, irmãos, a palavra do Senhor: eu estou sentindo, porque eu estou sentindo, eu tenho certeza que Deus está abençoando. Ei, não. Deus é o Espírito que revela para você. E normalmente, o que Ele revela é a vontade do Pai. Ela vem de fora para dentro. E como receber isso? Quando é que eu vou saber se é minha vontade ou se é Deus falando em mim? Aí pega, aí começa a oração. Por isso que Jesus falou, exultante no Espírito, Ele falou: papai, eu te louvo porque tu revelastes isso para quem ora, para quem é humilde. Quem é humilde ora, quem não reza é autossuficiente, acredita em si, não na presença de Deus. Então veja, quando é que Deus revela? Quando é que Ele fala? Ele fala para quem se faz pequeno. Eu já disse para vocês aqui, principalmente nessas missas de terça-feira, às terças-feiras, que a gente vem procurar uma cura, e deve trazer. Traga aí o que você está precisando, seja lá qual for o motivo do seu medo. Mas eu digo, vem trazendo isso, porque depois o Deus vai transformar isso. Ele quer transformar isso numa escuta na sua vida sobre o que Ele tem para te dizer. Porque você está vindo por um motivo de doença.
Você está vindo por um motivo de medo. Você está vindo por um motivo de perseguição, de falta de dinheiro, ou porque alguém está no hospital. Muitos estão vindo assim. Agora a questão é, isso pode acontecer no primeiro momento, uma dormição, e Deus está te chamando ainda. Só que ele vai te chamar pelo teu nome. Como chamou Samuel? Samuel, Samuel. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor está querendo me dizer com esse momento que eu estou passando? Aí a oração te revela. Porque trago esse espinho na minha carne, que nunca consigo combater ele. O que queres com isso, meu Senhor? Anos na minha vida eu carrego isso. Eu sempre te pedi, o que queres para manter esse espinho em mim? Cada um ou outro tem um espinhinho aí que não sai não, pode reparar. Então veja, a palavra vem de fora, e para ela entrar, eu tenho que ser humilde. E quando isso acontecer dela entrar, ela vai operar dentro de mim um desconcerto na minha vida. Porque tudo aquilo que eu tinha como expectativa de sentimentos, vai cair por terra. Vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. Não se iluda. Se você está buscando a vida que é Jesus, Ele vai te colocar de ponta cabeça. Eu fiz questão do Denis, e o Denis falou que é uma das músicas que ele mais gosta, uma das, né? Não, ele cantou outra, mas ele falou uma das músicas que ele mais gosta, é também aquela casa é sua. A casa é sua, esvazio de mim. Então, meu povo, a palavra quando ela entra, ela começa a triturar a gente por dentro. Vocês acham que tem aquela passagem no Evangelho porque é bonitinho? Se o trigo, ele não cai, ele não morre, ele é apenas um trigo. Então ele tem que morrer para ele germinar, para trazer e formar mais espigas de milho. Isso é tudo símbolo para dizer, primeiro eu tenho que ser triturado para que eu seja transformado no pão de Deus. Tem que triturar a minha soberba, o meu jeito, como eu queria. E como é que se faz isso? Orando. E a palavra vai dizer, São Tiago, nós temos aqui a imagem de São Tiago. São Tiago, ele escreve na palavra de Deus, na carta dele: vós pedis sim, vocês rezam, vocês são um povo que reza, só que poucos aqui recebem a graça de Deus. Olha que judiação que ele está falando. Ele fala com o coração partido isso, e ele explica o motivo. Sabe por que vocês não recebem a graça? Porque vós não sabeis pedir. Está aí, ó, essa explicação todinha que o padre está falando. Porque nós confeccionamos uma ideia de Deus, porque o que eu estou sentindo, Deus vai abençoar. Vai abençoar. Vocês estão entendendo? Por que a igreja não abençoa todo tipo de coisa que o povo traz para a gente abençoar? Você pode abençoar essa relação nossa? Eu não posso. Não é que eu não queira, eu não posso. Por que a pessoa traz? Tadinha, ela está vivendo na dormição. Ela ainda é uma pessoa boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa, ela é amável, mas ela dorme, e Deus está chamando ela. Então ela já veio pela primeira vez, só que ela ainda não entendeu, ela recebeu. Eu não posso abençoar isso, porque isso é seu, isso vem de você. Agora a palavra, ela vem de fora, ela precisa entrar em você, e ela precisa desmontar esses seus sentimentos. São sentimentos soberbos, enlouquecidos. Então, irmãos, aqui está uma palavra. Jesus exulta no Espírito para dizer: Pai, eu te louvo porque tu revelastes isso para quem se faz vazio, para quem ora. Veja, Jesus está muito feliz. Uma vez eu vi uma cena do filme de Moisés, e isso está na Bíblia também. É que a cena, olhando assim no filme, é gostoso, né? Então tem um momento que eles entram naquele casebrezinho, antes de fechar a porta, porque ela está com
o sangue do cordeiro no batente. Então a porta está aberta e eles estão cantando, e com uma mesa bem comprida de madeira, com ervas amargas e pão sem fermento. Sem fermento. E ali a palavra de Deus diz. E aí Eleazar, que é o menino que está lá, pergunta para Moisés: Moisés, por que nós estamos cantando desse jeito? E por que na mesa aqui, ao invés de ter um leite, ter um pão com farinha, com manteiga, com queijos, etc., nós estamos comendo ervas amargas, pães sem fermento? Qual é o motivo? Qual é o motivo disso? O motivo é que o Senhor já estava dando para eles um exercício espiritual de combater, porque era um momento de combate. Veja, eles iam sair do Egito, o Egito ainda dominava sobre eles. Então imagina o que vem dominando você hoje. Então, como é que esse exército de Deus, ele vai vencer sobre a tua vida, sobre a tua casa, que é você? Você vai precisar passar por contrariedades. O meu organismo quer queijos, quer o leite, quer os pães gostosos com ovos, mas hoje eu preciso comer ervas amargas. O que é isso? Uma perda, uma dificuldade, um matrimônio que não está legal, um vício que você tem na carne, que você não queria ter, mas você tem, um filho, uma filha que te dá muito desgosto. Veja, o que é isso? É o tempo que Deus permite que nós, com tudo isso, vamos esvaziando da nossa soberba e se fazendo humilde. Senhor, eu aceito passar por isso para a minha santificação e a santificação da minha casa. Vocês já pararam para pensar? Uma vez foi o Monsenhor Vicente, ele é do Opus Dei, hoje ele está no Rio de Janeiro. Ele foi visitar a minha casa há muitos anos atrás. Quando ele chegou lá, o meu irmão tinha acabado de saber, o Marcelo, meu irmão, que ele tem diabetes. Então ele foi diagnosticado com diabetes B, então ele tem que tomar insulina desde os 25 anos. Então aquela notícia para nós era triste, né? Pô, meu irmão jovem ainda com diabetes. Aí o Monsenhor sentou, começou a comer com a gente. Aí ele é uma pessoa muito assim esclarecida e muito atenciosa, e perguntou para o meu irmão: como é que você está? Está tudo bem e tal? Você casou agora há pouco? Eu casei. Aí meu irmão falou: só que eu estou com diabetes, assim, podia estar melhor, mas estou com diabetes. E o Monsenhor disse assim: olha, Marcelo, pega essa doença, pega modo de dizer, né? Aproveita que chegou na sua casa essa doença e procure fazer uma análise em oração a Deus sobre isso. O que ela significa para você? Para que ela chegou? Eu lembro que ele falou isso. Ele falou isso, eu estava ouvindo, ele falou para o meu irmão, falou para nós, falou para minha mãe, falou para meu pai estava vivo, falou para todos nós. É como se, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? Fala. Porque a doença chegou e eu não queria ter uma doença, mas ela chegou. Não é assim que a gente não é pego de surpresa? E surpresas desagradáveis. Então a oração era essa, que ele estava ensinando a gente. Aceita ela e pergunta: o que o Senhor quer? Você quer que eu ofereça essa doença para quem? Porque nós somos um povo sacerdotal, viu? Você é um povo de intercessão. O Senhor é? Se te acontecer alguma coisa pesada na tua vida, de ruim, o correto era: Senhor, o que tu queres com isso? Eu quero que tu me ames com isso. Então você vai oferecer essa dor que você tem, ou com filho, ou com doença, ou com matrimônio, ou com uma fraqueza que você tem, e você vai começar a lutar pelo fim da guerra, pelos jovens que estão morando na rua, por essas pessoas delinquentes, por alguém da tua família que você está muito preocupada. Você vai oferecer como um povo sacerdotal aquela doença, para que até aquela doença seja um remédio, um combustível que você oferece. É como se fosse um jejum que você vai fazendo por aquele negócio ali de alguém. E ele falou: ofereça nesse momento, já que você não tem filho, não tinha filho, meu irmão ainda, ofereça pelo teu irmão Marcos, que ele vai estar pensando em entrar no seminário, quem sabe?
Você pode oferecer para que ele seja um santo padre, com a doença que você está passando. Quem de nós tem esse juízo? Às vezes está passando com uma mãe doente em casa. A gente só tem um pensamento: que desgraça na minha vida. Ai, que coisa horrorosa. Em nenhum momento a gente tem a capacidade de dizer: Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com esta doença da minha mãe? E a oração Deus revela: ofereça para mim, aceita isso, para a sua santificação, sua e a santificação de muitos. São Paulo disse isso: eu carrego na minha carne aquilo que faltou na paixão do meu Senhor. Jesus não teve diabetes, Jesus não envelheceu e ficou sozinho, Jesus não envelheceu e perdeu as forças, Jesus morreu do jeito dele. Então, quando a gente recebe o Espírito dele, a gente recebe aquilo que eu aceito como servo sofredor o que me chegar, Senhor. Mas como que você vai aceitar? Orando, orando. Se você não orar, você se revolta. Se você não orar, você se revolta, você sai da tua fé católica, você abandona, você não aguenta. Você pode ser muito inteligente, você não aguenta. Se você não entender o sentido da tua fé, você abandona a fé católica. Porque vai chegar, e se não chegar, vai chegar outros momentos difíceis na sua vida, como chega no meu. E quando chegar? Quando chegar, eu quero tanto ter a vida de Cristo em mim, para dizer: nem a espada, nem a fome, nem a doença, nada pode me separar do amor do meu Senhor. Mas como? Como que eu faço para chegar nesse nível? Ore, meu irmão, começa agora. Porque nós ainda estamos meio que dormindo. O Senhor está chamando e a gente fica falando: eu estou sentindo que Deus está pedindo. Calma, olha para a tua realidade hoje. Senhor, aquilo que eu estou passando, e você sabe o que você está passando, meu irmão, minha irmã. Você sabe melhor do que qualquer um de nós aqui. A questão é: ó meu amado Deus, o que o Senhor está querendo me dizer com isso que eu cheguei? Olha onde eu cheguei, mostra assim: olha onde eu cheguei. Essa aqui é a minha situação. O que o Senhor está querendo me mostrar? Com essa decepção que eu tive. Quantos de nós aqui tivemos e temos decepções no matrimônio? Decepção, vergonha. Fala: Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? E a sua solidão, você que é sozinho, você que chora no canto da parede. Você chora no canto da parede. Você precisa orar a Deus e dizer: o que o Senhor está querendo me mostrar com essa solidão chorosa que eu estou tendo? Fala, meu Senhor. E Deus fala. Mas para eu ouvir, eu tenho que ser fazer um caminho de humildade. Humildade. Irmãos, nós não exaltamos ainda no Senhor. Era para nós estarmos tinindo no Senhor. Por quê? Porque as preocupações do mundo, elas arrebentam você. Você olha mais para os seus problemas do que a própria vida oracional. Pode reparar, se o padre falar: vamos ficar em pé agora, vamos orar junto, daqui a pouquinho te dá um desânimo, mas não se aveste não, como dizem nossos irmãos nordestinos. Porque é assim mesmo, é que você ainda não está acostumado. A gente ficou com o mau hábito da correria de Marta, 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 que a gente parou de ficar do lado de Jesus para escutá-lo. Como Maria, essa tua irmã escolheu a melhor parte. Por quê? Ela aprendeu a escutar. E você é uma boa pessoa, Fátima. Você é uma boa pessoa, mulher. Mas o Jesus está chamando: Marta, Marta, por que você não pensa como a tua irmãzinha aqui, ó? Não fica com inveja dela não. Eu espero que você sente ao meu lado. E para isso, vida de oração. Vai cansar? Vai bocejar? Vai dar dor, vai ter disparo de campainha, cachorro vai latir? Vai. Quando a gente começa a orar, começa a acontecer de tudo. Para quê? O diabo existe. Ele sabe que se você começar a orar, ele perdeu você, Satanás.
e Jesus ganhou você. Então ele vai começar a colocar o cachorro passando mal quando você reza. Seu marido chega numa hora inesperada. O que você está fazendo? Pô, bem agora, você sempre sai. Bem agora coloquei em oração, ele começou a mexer os pacovar. É assim mesmo. É assim mesmo. Pega fogo, cai panela. A vizinha nunca vem te trazer nada, ela vai apertar bem naquela hora que você está rezando. Sua mãe nunca te liga, ela te liga naquela hora. Mas que coisa? Por quê? Você está mexendo com coisa séria. Começa a rezar para ver. Está entendendo direitinho? Agora, vamos entregar para Deus então, irmãos, essa noite, na sua Eucaristia. Reza você hoje. Quando você estiver com Jesus dentro de você. O que queres de mim, Senhor? Mas começa já a treinar isso. Aproveita o tempo do advento, tempo de esperança. Faz uma experiência com Ele. Faça, meu irmão. O ano que vem, se Deus não me levar, nós vamos ter mais tempo para eu poder atender, celebrar, atender o povo aqui, atender confissões. Pô, o povo reclama tanto, padre, a gente sente o senhor tem tanta coisa, a gente não consegue nem dar um tempinho para a gente. Eu espero poder dar um pouquinho mais. Então, meus irmãos, rezem para que eu não vá embora antes, nem você, viu? E nem você. Porque Deus avisou no domingo, né? Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. E pode ser que dê medo em você quando ele chegar, né? Então é o seguinte, vamos rezar, vamos nos entregar a Ele. Eu quero me ajudar ajudando vocês. Eu não quero ir sozinho para o céu. Eu quero ir junto com vocês lá. Imaginou que gostoso vai ser? E a gente se encontrar, além de nós irmos juntos, vai se encontrar toda aquela multidão dos que também lutaram aqui. E que vocês conhecem muito bem. Já foram na frente de vocês. E nós todos lá. Nós vamos rir tanto. Nós vamos nos abraçar tanto. A gente não vai precisar nem ficar falando rápido, porque a gente vai ter o tempo eterno para ficar um perto do outro. A gente tem pressa para falar aqui, né? Vamos falar logo aqui para o meu marido, daqui a pouco. Lá acabou, meu irmão. Lá é nós, Deus e aqueles que lutaram. Aqueles que comeram ervas amargas aqui primeiro, sabe? Primeiro. Aguenta firme. Às vezes um irmãozinho que é doente, uma pessoa que você tem que cuidar. Às vezes você não tem tempo para namorar, porque você tem que cuidar da sua mãe. Às vezes você não tem tempo de se divertir, porque você está sendo perseguido. Olha aí, as ervas amargas. Oh, minha juventude, nem namorei direito, eu estou trabalhando que nem um doido. Tem dinheiro, meus irmãos têm, eu não tenho. Erva amarga, vai, está tudo certo. Vamos embora. Mas o que é isso perto da vida com Cristo Jesus? Com o nosso amado, com a Virgem Mãezinha, com os santos, com aqueles que já foram. A gente quer encontrar eles. Quer ficar aqui? Quer ficar? Mas já todo mundo embora, você fica aqui? Não. Jesus falou no domingo aqui. Uma mulher vai estar lá no moinho, uma vai ser deixada e a outra vai ser levada. Não, leva todo, Jesus, leva todo mundo. Leva todo mundo. Não deixa não. Não deixa não. Quer ficar? Mas não, todo mundo, vamos embora, vai. Vai, vem junto com o padre aqui, vem aqui, levanta. Não, eu vou, vem, dá a mão para ela, vem junto. Vem o banco inteiro, vem aqui, vem. Vai ficar aí? Tchau. Aí nós tudo indo pro céu. Ei, pessoal, e aí? Olha nós chegando aqui, aquela festa no céu. Ei, meu povo, chegamos também, Jesus. Aí a gente olha lá, ficou, e a gente tem que ficar intercedendo lá no céu. Ô pai, meu irmãozinho, vai, minha irmãzinha, vai, não perde tempo com essas bobagens. Ô rapazinho, você é jovenzinho, para, jovenzinho se entrega para Deus, vem para cá logo, você é bonito demais, não é? Vamos voltar, vai, vamos voltar. Parece coisa de criança, né? Mas a gente tem que pensar assim. Eu não quero perder esse rapazinho aqui, eu quero esse rapazinho lá junto com a gente. Nós vamos ficar tudo abraçado lá. E lá não vai ter uma Palmeiras, Corinthians, Flamengo, nós é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só, a gente vai ser sempre igual lá. Quer ir junto? Vamos lá? Quem quer? De verdade, quer? Ó, então vamos primeiro comer erva amarga aqui, tá bom?
Aguenta firme um pouquinho, tá? E se doer um pouquinho mais, aguenta firme, tá? E se você perigar, ó, estou morrendo, o médico falou que eu não tenho muito tempo aqui. Fica triste não, é ervinha amarga, tá bom? Aí, talvez você vai primeiro, mas daqui a pouco a gente se encontra lá, vai lá. Eu lembro que o meu irmão, quando passou, eu termino aqui, ó. Era assim, 2 anos de diferença, a Thelminha sabe disso. Aí eu estava na 5ª série, ele estava na 7ª. Mas quando eu passei para a 6ª, ele já estava na 8ª. Ele ia acabar, ele ia embora lá da escola. E o meu irmão era a única pessoa próxima a mim que eu tinha, era um parente que eu tinha medo de ficar sozinho, sabe? Eu sempre fui medroso. E o meu irmão, quando ele sabia que ele estava estudando lá, era uma maneira de falar, meu irmão está por aqui, não está? Tá. Mas quando ele chegou na 8ª série, eu comecei a ter um sentimento de que eu ia perder ele, eu ia ficar sozinho naquela escola, com aqueles estranhos todos. E quando ele foi? Eu chorei. Eu estava na 6ª série, eu ainda tinha a 7ª, ainda tinha a 8ª, sem o meu irmão lá. Mas você imagina uma coisa horrorosa, né? Coisa nossa, coisa de criança. Mas aí o que aconteceu? Quando ele saiu, ele foi para o primeiro colegial. Aí eu falei assim, eu não vejo a hora de estar junto com você no primeiro colegial. Então ele foi primeiro. Ele falou, me espera aí que eu vou chegar nesses colégios também. Entendeu? Então se você for primeiro que o padre, arruma um esquema lá, reza por mim, que eu estou chegando, tá bom? Mas agora se eu for primeiro, eu intercedo por você. Mas a gente tem que aceitar a erva amarga, Gui, tá bom? Sem medo. Porque na hora que der um abraço em Cristo Jesus, naquela hora ali, meu irmão, minha irmã, acabou a palhaçada todinha. Para que Jesus abraçar você, Ele é fogo puro. Por isso que fala, quando a gente morre, Jesus nos abraça, é o Espírito Santo. Então aquilo que ainda precisa ser purificado, e não foi ainda, é o purgatório. Por isso que não vai direto com Ele, é o abraço com Cristo. Por isso, aguenta firme. Aguenta firme. Tá difícil? Tá chorando? Tá, chora, mas chora com Cristo. Eu verei o meu Senhor. Eu verei o meu Senhor. Eu verei o meu Pai. Meu Pai está lá, intercedendo por nós todos. Não é só por mim não. A minha avó, meu avô, a Virgem Maria. É uma igreja celeste. Eles estão olhando para nós, para você agora, aqui. Não é historinha não, é palavra de Cristo. Vamos nos unir, irmãos. Tenha medo de sofrer não. Deus sabe de você. Talvez você foi abandonado. Talvez, como eu também, fui rejeitado pelo amor do meu. Não que meu pai me rejeitou. Eu não senti amor do meu pai. Eu sofri muito, chorei muito. Mas com a graça de Deus eu fui superando tudo isso, viu? E aí vieram outros. Eu sou, até hoje, como padre, muito sofrido. Por quê? Porque eu sou apaixonado por Jesus. As consequências vêm. Vamos junto? Tenha medo não. Eu vou rezar junto com vocês sempre. Amém?